Seguinte, vamos começar falando na aula de hoje sobre números exatos e números aproximados, porque é o seguinte, o matemática, ele consegue fazer a distinção entre o que é um número exato e o que é um número aproximado. E, de forma geral, ele sempre vai se esforçar para te devolver um resultado completamente simbólico, né? Ou seja, te retornar uma saída exata. Tal qual, por exemplo, se você pedir para matemática, né, para ele fazer 1 dividido por 2, ele vai te retornar 1 sobre 2. Só que você sabe que isso aqui é meio, né? Mas o matemática, ele não faz essa avaliação diretamente se você não pedir para ele, né? Então, ele retorna a fração exata. Da mesma forma, né, a gente poderia fazer, no caso aqui, ó, constante de Euler dividido por π, né? Em que, fazendo isso, ele também vai se esforçar para te retornar a fração exata, né? Ele não vai calculá-la para você, a menos que você peça. E como é que você faz para você pedir isso, né? No caso aqui, por exemplo, em que a gente tem os números 1, eu estou falando aqui para matemática. Matemática, faça a divisão de aproximadamente 1 por aproximadamente 2. Esse ponto aqui vai indicar uma aproximação, né? E aí, a matemática te retorna um valor aproximado para o que você pediu para ele, certo? Então, o uso de pontos decimais aqui vai distinguir entre esses dois casos, né? Ou então, a gente pode simplesmente usar uma função do próprio matemática, que é a função n, né? Em que, usando a função n, a gente está pedindo para ele fazer a avaliação numérica da expressão, né? E nisso a gente vai ter a conversão de todos os números exatos em números reais aproximados, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem 8 fatorial ao quadrado sobre 13 elevado a 9, né? Isso dá essa fração exata aqui, né? Ou seja, matemática que retorna a fração exata, só que se você pedir para ele avaliar isso numericamente, né? Colocar aqui n entre colchetes a expressão, né? Essa fração, ele vai te retornar o valor numérico aproximado para ela, certo? E essa precisão com que a matemática te retorna, ela pode ser ajustada, né? Então, por exemplo, aqui, se eu pedir para a matemática me dê o valor numérico de π, eu posso pedir com 20 casas decimais, por exemplo. Assim como posso pedir com 30, né? Então, tem como você ajustar essas saídas, né? Agora, falando sobre saídas, né, o matemática ele tem preferências sobre as saídas que ele vai gerar, né? Só que você pode controlar isso, por exemplo, usando funções como scientific form ou number form. Traduzindo, né, seria forma científica ou forma numérica, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o uso dessa função, né, que aqui a gente está pedindo para a matemática retornar em forma científica a avaliação numérica de E elevado a 2π com 10 casas decimais de precisão, né? Então, a gente tem aqui essa expressão em formato científico, né? Em forma científica. Ou também a gente poderia pedir em forma de número usual, né? Forma numérica usual, em que aqui a gente tem, no caso, as 10 casas, né? Em que repara que esse 10 aqui, ó, ele se refere não a 10 casas após a vírgula, né? Mas sim 10 números, né? Então, a gente tem 10 dígitos aqui. Se a gente quisesse 10 casas após a vírgula, né, a gente teria que aumentar esse número aqui, né? Bom, enfim. Agora, tem alguns casos em que um resultado aproximado vai incluir um resíduo muito pequeno, né? Por exemplo, se a gente avaliar essa expressão aqui, né, no caso definindo A como sendo menos 2, aproximadamente menos 2, elevado a 1/4. Isso vai dar esse valor aqui, né, esse número complexo aqui, em que, dado esse número complexo, né, que é A, no caso, né, por exemplo, aqui, ó, avaliei, certo? Aí defini o A como sendo esse valor. Agora, se eu pedir para a matemática fazer A elevado a 4, ele vai fazer e me dá menos 2 aproximadamente, mais aproximadamente 0 vezes o número imaginário. Só que esse termo imaginário aqui, por ser aproximadamente 0, em geral, né, em alguns casos, ele pode ser insignificante, né? Ou não, depende do que você está descrevendo, né? Mas, enfim, no nosso caso aqui, esse aproximadamente 0 é um número insignificante, né? Então, a gente pode simplesmente cortar ele da expressão usando a função, por exemplo, chop, né? Em que, se a gente usar essa função,
No a elevado a 4, por exemplo, ele corta a parte que é muito pequena, né? Ou seja, que é aproximadamente zero, e me dá, então, só o menos 2. E é basicamente isso sobre números exatos e aproximados. Agora vamos falar sobre as substituições. Então, para começo de conversa, vamos supor que a gente deseja substituir valores para alguns dos parâmetros na expressão que a gente definiu anteriormente como quadrática, né? Em vez de usar essa atribuição aqui, ó, ou seja, o igual, né, e definir quadrática como sendo isso daqui, a gente pode manter o símbolo quadrática e fazer substituições, né, em que, antes disso, deixa eu só limpar o A aqui, porque eu acabei de usar o A, né, definir o A. Pronto, o A agora está limpo, né, voltou a ser azul, em que agora, no caso que a gente queira fazer substituição, como é que a gente faz isso, né? A gente usa essa sintaxe aqui, né, barra ponto, que isso daqui representa, no caso aqui, ó, se eu passar a setinha por cima, o mouse por cima, significa a função replace all, ou seja, eu coloco barra ponto, abro chaves, né, e aqui eu vou falando as substituições. A, setinha 1, B, setinha 2, C, setinha 3, em que, de forma bem intuitiva, o que o matemática vai fazer? Ele vai pegar onde tem A em quadratic, né, e substituir por 1, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem quadratic definido como ax quadrado mais bx mais c, e agora a gente vai ter que não precisamos definir o A, o B e o C como sendo 1, 2 e 3. A gente pode simplesmente fazer uma substituição local aqui, em que aí a gente tem a saída 3 mais 2x mais x quadrado, certo? Então repara que eu não defini o A como sendo 1, nem o B como sendo 2 e nem o C como sendo 3. Eu simplesmente fiz uma substituição local no símbolo quadrático, né, que eu defini dessa forma, e aí eu tenho esse resultado aqui, né? E agora, se eu chamar quadratic, né, quadratic vai vir da forma como eu defini anteriormente, né, sem ser dessa forma aqui, né, com os termos A valendo 1, B valendo 2 e C valendo 3. Né? Eu tinha falado errado anteriormente, né, que eu tinha falado que o matemática não ia atribuir um valor a esse símbolo, né, no caso, mas, enfim, ele está atribuindo o quadratic, no caso que a gente está fazendo, a gente está atribuindo ao quadratic essa expressão, né, e aí está fazendo uma substituição aqui nos termos envolvidos aqui nessa expressão, né, como A, B e C. Né? Então, só fazendo essa pequena correção. Então, aqui, ó, o operador barra ponto indica a substituição e a lista de regras é fornecida entre chaves. Né? E que para você fazer a setinha, né, no caso, você coloca traço, né, esse tracinho aqui, e o símbolo de maior. Aí a matemática vai substituir por essa setinha aqui, bonitinha. Agora, falando sobre listas, que é importantíssimo no matemática, e a gente usa de forma muito recorrente as listas, né, para as mais diversas aplicações. Então, vamos tratar sobre elas aqui de forma básica por enquanto, mas ao longo do tempo vocês vão perceber a importância das listas no matemática. Começando então pela sintaxe básica, né, a gente tem que, no caso, as chaves elas vão ser usadas para incluir listas e os elementos de uma lista eles vão ser separados por vírgula. Por exemplo, né, a gente tem aqui o símbolo alish, que eu estou definindo como range10, que vai me dar um intervalo de valores de 1 a 10, no caso, em que essa função aqui, ó, o que ela faz? Ela me devolve uma lista com os valores de 1 a 10, né, tal qual está aqui. Né? Então, a gente vê aqui uma expressão entre chaves, né, com os elementos separados por vírgulas. Agora, uma matriz, por exemplo, ela é nada mais, nada menos do que uma lista de listas, né, em que a gente tem aqui, ó, por exemplo, o símbolo A matrix sendo definido como essa lista maior aqui, ó, e a gente tem sublistas do mesmo tamanho, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, no caso a gente tem 3 sublistas, né, como vocês podem ver, com 3 elementos cada uma. Então a gente vai ter, no final das contas aqui, uma matriz 3 por 3, né,
aqui, ó, definindo aqui. Então, a gente tem uma lista de listas, né? Uma matriz é uma lista de listas. Agora, o matemática, ele fornece várias funções para a gente poder manipular as listas, né? Porque elas são muito importantes de fato. De fato, uma dessas funções, por exemplo, é a reverse, né? Em que vai inverter a ordem da lista, em que o alist, sendo essa lista aqui, né, de 1 a 10, o reverse ele vai fazer, né, de 10 a 1, né? Vai inverter a ordem dos termos. Agora, a gente pode também transpor uma matriz usando a função transpose, né? Que a função transpose se aplica, então, a uma lista, né? E no caso aqui, que a gente tem uma lista de listas, né? No caso uma matriz, esse transpose vai me dar a transposta da matriz, né? Então, a gente vê aqui que a transposta é dada dessa forma, em que se a gente colocar, né, na forma mais usual de matriz, a gente tem essa expressão aqui, né, em que para obter ela eu uso a função matrix form aplicada a matrix, né, porque nessa forma aqui ó, a gente tem algo não tão visual assim, né, e aqui a gente já tem a matriz na sua forma padrão, né, que é exibida. E agora, se a gente aplicar a matrix form a transpose a matrix, a gente vai ver que de fato, a matemática transpôs a matriz a matrix, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Em que a transposta, né, troca as linhas pelas colunas, né? Então, aqui a gente tem que o que era linha 1, 4, 7, né, o que era coluna 1, 4, 7, virou linha 1, 4, 7, né? O que era coluna 2, 5, 8, virou linha 2, 5, 8, o que era coluna 3, 6, 9, virou linha 3, 6, 9, né? Então, de fato, a matemática transpôs ela direitinho, né? Agora, tem um detalhe que é o seguinte, um objeto criado usando o matrix form, ele não é, de fato, uma matriz. O matrix form é apenas para você exibir a matriz, certo? Então, por exemplo, vamos pegar o símbolo aqui, ó, teste, e definir como sendo, né, matrix form a matrix, né? Definindo dessa forma. A gente tem que, por esse objeto ele não ser uma lista, né, a gente tem que não podemos aplicar funções que a gente aplica normalmente a listas, como por exemplo a transpose, né? Em que se eu tentar transpor aqui, repara que a matemática vai me dar transpose esse objeto aqui, né? Ou seja, ele não fez o que a gente gostaria que ele fizesse, né? Porque essa entrada aqui, ó, não é uma lista, né? E porque a função matrix form ela só formata em formato de matriz, né? Ou seja, ela muda basicamente a natureza do objeto, né? Então, por isso que aqui a gente não tem a transposição sendo realizada. Agora, de fato, se a gente quisesse verificar também que o objeto, se um objeto é uma matriz ou não, a gente pode usar essa função aqui, ó, matrixQ, que basicamente perguntar para a matemática. Matemática, esse objeto aqui dentro do colchete, né, é uma matriz? No caso aqui, teste, é uma matriz? Aí, se a gente avaliar isso aqui, a matemática vai retornar false, ou seja, esse símbolo aqui, né, definido dessa forma, não é uma matriz. Agora, se a gente perguntar para a matemática se a matrix que a gente definiu aqui é uma matriz, ele vai falar que sim, é uma matriz, né? E basicamente o matrix então serve para consultar se algo é uma matriz ou não, né? Em geral, funções que terminam com com Q maiúsculo são funções de consulta, né? Para verificar se o objeto possui a estrutura que você quer. Agora, a gente pode expressar a matriz no formato de matriz diretamente e atribuir uma variável a ela. Só que, para isso, a gente não vai usar matrix form porque a gente viu que isso não dá certo, né? A gente pode fazer isso de duas formas. Basicamente, ó, a gente escreve M igual a... E vem aqui no palettes, né? A primeira forma seria vindo no palettes, Basic Math Assistant. E no Basic Math Assistant, a gente tem aqui, ó, a opção de criar uma matriz. Tá vendo aqui, ó? A gente tem a opção de criar uma matriz. Que, por exemplo, se a gente clicar aqui, a matemática gerou uma matriz para a gente. Só que não gerou uma matriz 3x3, tal qual tá aqui, né? Agora, como é que a gente faz para criar de uma forma mais prática, né? A gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó. Para criar uma matriz, a gente abre parênteses, né? E no que a gente abre parênteses, a gente aperta Ctrl, vírgula,
que aí vai gerar mais uma coluna, né? Ctrl, vírgula de novo, gerou outra coluna. E aí, para gerar as linhas da matriz, a gente aperta Ctrl, Enter, né? Aí gerou mais uma linha. Apertando Ctrl, Enter, gerou mais uma linha. E aqui a gente tem que podemos inserir os valores na matriz. Então, no caso aqui, eu coloco 9, aperto o lado, né? 8, a setinha para o lado, né? Aperto para o lado de novo, 7, ou venho aqui simplesmente seleciono diretamente o quadradinho, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Basicamente é assim que a gente constrói matrizes no formato delas, né? Agora, então, definindo ao valor M, né? Essa matriz aqui, ao símbolo M, essa matriz aqui, a gente tem que, de fato, matemática aqui ó, retorna para a gente como saída uma lista de listas, né? Ou seja, uma matriz. Então, esse objeto, nessa forma aqui, é, de fato, uma matriz. E se a gente for fazer a verificação, né, perguntar para a matemática se é uma matriz, ele vai retornar true, porque, de fato, M definido dessa forma aqui é uma matriz, né, em que a gente pode realizar operações, né, com essa matriz, como, por exemplo, transpor, né, em que, por exemplo, aqui, ó, a gente vai transpor M, né, e pedir para a matemática colocar o resultado em formato de matriz, porque se a gente só pedisse para transpor, por exemplo, se a gente colocar só transpose M, ele vai me dar uma lista de listas, né, nesse formato aqui, e que não é tão visual, né. Agora, se a gente usar o matrix form, a gente tem esse formato aqui, usual de matriz. Agora, falando sobre os elementos de uma lista, vamos tratar aqui sobre os colchetes duplos, né. Os colchetes duplos eles são usados para identificar partes de uma expressão, né? Ou seja, tá vendo aqui o símbolo que eu defini como a list? Né? Vamos pegar ele aqui, ó. A list aqui, tá? Beleza. A list é essa lista de 1 a 10, certo? Tá. Suponha que eu queira pegar um objeto daquela lista, né? Em uma determinada posição. Como é que eu faço isso? Eu faço isso com colchetes duplos, em que para aparecer esses colchetes duplos, como tá aqui, ó, eu aperto colchete uma vez e colchete 2 vezes. Aí eu coloco, por exemplo, 3, né? Em que assim a gente tem os colchetes, né? Em que não tinha aparecido ele estilizado dessa forma porque eu não tinha colocado nada antes, mas colocando alguma coisa antes, né? Aparece esse colchete estilizado aqui, né? No caso, o símbolo, por exemplo, definido anteriormente como M, né? Se eu pedir o 3, não, nesse caso aqui não vai funcionar, não, porque o M é de outro estilo, né? Mas no list aqui, ó, sendo uma lista, né, de uma, como é que fala? Uma entrada só, no caso aqui, ó, sendo de um nível só, perdão, sendo uma lista de um nível só, a gente tem que, se a gente pedir o objeto 3, ele vai me dar o objeto 3 daquela lista, que é o número 3, né? No caso, se a gente quisesse pegar um elemento de uma matriz, a gente teria que especificar linha e coluna, né? Porque uma matriz é um objeto de 2 níveis, né? Ou seja, é uma lista de listas. Então, tem 2 níveis ali. Então, para isso, a gente precisa especificar 2 parâmetros, né? No caso aqui, a linha e a coluna, né? Então, matemática, me dê o objeto que está na segunda linha e na terceira coluna de a matrix. Fazendo isso, né, a gente tem aqui o número 6, né, que é de fato o que a gente tem aqui. Né? Essa aqui está, no caso de a matrix, né, perdão. No caso de a matrix aqui, ó, a gente tem segunda linha, terceira coluna, o 6, certo? Bom, agora falando sobre iteradores, a gente tem que muitas funções na matemática vão requerer uma lista de valores de entrada uniformemente espaçados, né? E tais listas elas podem ser criadas via iteradores, né? E o que são os iteradores? É uma lista no formato variável, um valor mínimo, um valor máximo e o passo, né? Ou seja, o quanto que você anda, né, entre esse mínimo e esse máximo. Em que, por exemplo, a gente tem aqui a função table, né, que vai me passar uma tabela de valores. Então, se eu pedir aqui para matemática table, né, table de x, né,
em que aqui ó, eu passo um iterador para matemática, ou seja, ele vai pegar a variável x, vai fazer ela andar do valor mínimo 1 até o valor máximo 11 em passos de 2, né? Ou seja, vai me dar 1, 3, 5, né? Assim por diante. Se eu der um enter aqui, então, a gente vê que é exatamente isso que a matemática faz, né? Então, a gente tem que... Isso daqui seria o que a gente chama de iterador, né? Em que, por exemplo, aqui a gente tem um outro caso de iterador. Só que agora, eu estou pedindo matemática para passar uma tabela, né, das funções de Bessel, né? Funções J de Bessel, em que a gente quer que esse n aqui ó, varie de 0 a 4. Né? O valor mínimo 0, então o valor máximo 4. E repara que aqui eu não estou passando passo. Então, como eu não estou passando passo, matemática por padrão, ele vai me dar passos de 1. Né? Ou seja, vai fazer 0, 1, 2, 3, 4. Né? Tal qual está aqui. Ó. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, a gente tem a função J0 de Bessel, né? Função J1, função J2, J3, J4. Bom, a gente tem que várias variantes da notação do iterador, elas são reconhecidas, né, conforme resumidas nessa tabela aqui, em que, no caso que a gente passa só isso aqui para matemática, ele vai entender que é para iterar, né, um número máximo de vezes sem mudar quaisquer valores, né. Agora, se a gente passar esse iterador aqui, ele vai produzir um i entre 1 e o i máximo, né, em passos de 1. Esse aqui vai fazer i de um mínimo até um máximo, né, em passos de 1, e aqui a gente pode controlar o passo, né, colocando ele aqui, né, e aí que vai fazer o i percorrer de um mínimo até o máximo a passos que a gente coloque aqui, como a gente queira. Agora, sobre a aplicação de funções a listas, né, uma função muito importante que a gente vai usar com uma boa frequência é a função apply, que vai basicamente aplicar uma função f a uma lista de argumentos, né, em que o atalho para ela é arroba, arroba, né? Ou seja, a função arroba, arroba, list. Né? Em que, vamos pegar o seguinte exemplo. Né? O tipo matemática aqui é o intervalo de valores de 2 a 100 a passos de 2. Né? Aí ele vai me dar uma lista, né, com todos esses valores que eu pedi aqui, né? De 2 até 100 e de 2 em 2. Aí suponha que eu quisesse somar todos os valores dessa lista aqui. Uma das formas de eu fazer isso é usando justamente a função apply, né? Ou seja, aplicando plus a essa lista de valores aqui. Em que eu posso fazer isso dessa forma, né? Apply, aqui colocando plus, e aqui a lista de valores, né? Que é essa daqui, certo? Fazendo isso, a gente vai ter a soma de todos os elementos da lista, que dá 2.550, no caso. Ou a gente poderia ter simplesmente usado plus arroba, arroba range, né? Em que a gente obteria também o mesmo resultado. E o que a função apply está fazendo no final das contas? Né? Ela está trocando o nome das listas. Né? É isso que a função apply faz. Ela troca o head, né? O cabeçalho da lista. Por exemplo, né? A gente tem ó, que o que é esse objeto aqui? Ó? O range de 2 a 100. Até 2, né? Vamos pegar aqui. Ó. O que é isso? Vamos pegar o cabeçalho, né, dessa função. Essa função nada mais é do que uma lista. E o que a matemática vai fazer é pegar esse list aqui e trocar pela função plus. Né? Ou seja, ao invés de eu ter uma lista de valores aqui, né, eu vou ter uma soma desses valores. Né? Em que ele troca, então, o list pelo plus. Né? É basicamente isso que o apply faz. Bom, agora, né, suponha que a gente queira agora uma tabela de valores, né, com n, né, indo de 2 a 100, variando de 2 em 2, certo? Em que a gente aplique a função plus. Né? A gente teria a mesma coisa, né, aplicando a função plus a table, né, a gente tem a troca, né, de table por plus, né, em que a gente vai ter a soma de todos os elementos dessa lista aqui, né? Porque, repara, isso daqui também é uma lista de valores, né? Tal qual essa daqui. É só uma outra forma de escrever essa lista aqui de valores. Ao invés de usar range, a gente usa table. Agora, uma outra função que está muito ligada à função apply é a função map, né? Que também é importantíssima, é fundamental no matemática
e está bem relacionada ao estilo de programação matemática, né? Que é essa programação mais funcional, certo? Ou seja, fazer funções de funções, né? Em que, por exemplo, a função map, né, que tem o atalho barra, arroba, ela vai mapear uma função para cada elemento de uma lista. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem que eu vou limpar f, né, e definir a list como sendo esse intervalo aqui, né, de 1 a 10. Se eu pegar a função map e pedir para matemática mapear essa função aqui, ó, sqrt, que é raiz quadrada, a list, ela vai fazer mapear a raiz quadrada a cada elemento da lista, né? Me dando então, por exemplo, aqui, ó, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4 e assim por diante, né? Até o final. Eu poderia... e no caso, né, para vocês enxergarem de uma outra forma, né, suponha que eu tenha aqui o símbolo F, né, e que eu queira mapear esse símbolo F a cada elemento da lista, né. O matemática ele também faz isso, em que, para matemática, o F não precisa ter um significado imediato, né? Ele é simplesmente o símbolo F. Então, ele está pegando o F de 1, né, o F de 2, em que se o F aqui fosse, por exemplo, uma função, ele faria essa função de 1, essa função de 2 e assim por diante, né? Então, repara que o map ele é diferente do apply, porque no caso do map, a gente está pegando uma função, mapeando para cada elemento da lista, né? E no caso do apply, a gente está trocando o nome da função, né? No caso, o nome aqui da própria lista, né? E pedindo para a matemática fazer uma soma, aqui nesse caso em específico, né? Que a gente está aplicando plus a range, né? Mas a gente poderia usar várias outras funções aqui, né? Enfim, um outro exemplo, né? É o seguinte, vamos pegar f, né? Usando essa sintaxe, né? Barra arroba, ou seja, mapear a essa lista aqui, né? 4, π, q, exponencial de x. Repara que o matemática faz sem nenhum problema, né? Ele me dá f de 4, f de π, f de q e f de e elevado a x. Então, a função map é uma função importantíssima, a gente vai usar ela com muita frequência, né? E por hoje é só, vejo você na próxima aula.